Olá, você já parou para pensar como o corpo de um político pode se transformar numa arma? A nossa análise de hoje vai mergulhar num estudo fascinante do site Código Aberto, que investiga exatamente isso. E fica aqui um lembrete importante. O Código Aberto é uma mídia independente que vive do apoio dos leitores. Se você curtiu o que a gente vai discutir aqui, considere apoiar o trabalho deles. O Pix é códigoaberto.net@gmail.com. Pois é, o estudo já começa com essa frase de impacto da autora Sarah Góes. Mas calma, não é nada literal. É, na verdade, uma metáfora bem forte para explicar o que eles chamam de corpo-espetáculo. A ideia de que a dor, a doença, o sofrimento, tudo isso foi transformado numa grande performance pública, numa estratégia política muito bem calculada. Então, vamos para a primeira parte da análise, o espetáculo da morte. O ponto aqui é que a doença e a morte não são vistas como sinais de fraqueza, mas sim como um show, uma encenação deliberada para a plateia. E para entender como esse show funciona, a gente precisa falar do conceito central de tudo isso, o grotesco. Pense no grotesco não só como algo feio, mas como algo que quebra as regras, que deforma a realidade. Sabe aquela coisa que te causa repulsa, mas que ao mesmo tempo você simplesmente não consegue parar de olhar? É exatamente isso. É uma ferramenta poderosíssima para prender a atenção de todo mundo. E por mais que essa estratégia pareça super moderna, coisa de rede social, a análise nos lembra que ela não tem nada de nova. Muito pelo contrário. Eles mostram que a mesma lógica foi usada lá atrás, na Grande Seca de 1877, quando os corpos sofridos das vítimas viraram símbolos políticos de um Nordeste que supostamente precisava de salvação. Ou seja, usar o corpo como arma é uma tática com raízes bem profundas na nossa história. Vamos para a segunda parte, uma guerra de afetos. Tá, mas como essa arma do grotesco funciona na prática, no dia a dia? A análise chama isso de guerra afetiva. É uma batalha que não acontece no campo dos argumentos ou das ideias, mas sim no campo dos sentimentos. E aqui está o pulo do gato dessa estratégia. A mesma imagem grotesca provoca reações completamente opostas. Para a oposição, ela funciona como um alarme, gerando nojo, angústia, uma vontade de rejeitar aquilo. Mas para a base de apoiadores, o efeito é o inverso. Aquela imagem funciona como um sinal verde. Ela confirma que existe um inimigo a ser combatido e, segundo a análise, chega a gerar um prazer, um gozo nesse sentimento de destruição simbólico. E essa estratégia não se limita ao próprio corpo do político. O estudo cita vários exemplos bem concretos de como a dor de outras pessoas foi transformada em espetáculo. Desde a imitação de vítimas da Covid com falta de ar, passando pelo deboche com a morte de Rubens Paiva ou o desprezo pelas vítimas na Amazônia. De acordo com os autores, cada um desses atos transforma a agonia dos outros em um palanque, reforçando a visão de mundo e o sentimento de pertencimento da sua base. Agora, a terceira seção, o algoritmo como combustível. O que acontece quando você pega essa estratégia que é tão visceral e joga no ambiente das redes sociais? Ela simplesmente explode, porque, como o estudo aponta, os algoritmos são combustível perfeito para alimentar essa fogueira. E o que se forma é um ciclo que se retroalimenta. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, um conteúdo grotesco é publicado. Segundo, ele gera um engajamento absurdo. Não importa se é de gente apoiando ou de gente criticando e compartilhando de raiva. Terceiro, o algoritmo não sabe a diferença, ele só vê a movimentação e recompensa o post com mais e mais visibilidade. E quarto, no fim das contas, essa visibilidade toda se converte em relevância e poder político no mundo real. A nossa indignação vira o motor deles. A análise usa um termo bem pesado para descrever o efeito disso na base de apoiadores: dopamina fascista. A ideia aqui é que o grotesco vicia. Ele age como uma droga, liberando pequenas doses de prazer a cada ato de desprezo contra o inimigo. E isso mantém a base sempre mobilizada, engajada e querendo mais. Vamos para a última parte, o legado da decomposição. E aí, depois de tudo, o que sobra? O estudo argumenta que o legado disso vai muito além de um governo. É um rastro de destruição que afeta a sociedade inteira. Essa citação do texto, para mim, resume tudo de forma brilhante. O que antes era visto como inaceitável foi normalizado. A putrefação virou método, ou seja, a degradação virou uma tática política. A excrescência virou estética. O que é feio e abjeto virou uma forma de expressão. E o ceboso virou herói. Isso tudo descreve o que os autores chamam de uma nova ordem decrépita. E o mais interessante é que a análise não termina com uma resposta, mas sim com uma pergunta provocadora que fica para todos nós. Se a decomposição, se a degradação do debate e dos corpos se tornou um método político eficaz, o que é que pode nascer dessa lama? O que vem depois?
É uma questão para a gente continuar refletindo.